Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui para mais uma mensagem da Palavra de Deus com o pastor Joel. E você que está assistindo, aproveita e se inscreve no canal Banda Resgatados Jaru Oficial. Compartilhe e curta, que Deus te abençoe ricamente. Você também pode participar de um culto através da internet, pelo programa Vida por Vidas na rádio, todo domingo às 18 horas na Nova Jaru FM 94.1, programa Vida por Vidas. Antes da mensagem do pastor Joel, vamos louvar o Senhor com um hino. E esse hino fala do sofrimento de Jesus na cruz, por amor a mim, por amor a ti. Ele foi caminhando e sofrendo, e não tendo vergonha da dor. Foi morrer porque assim queria. O seu crime foi ter muito amor. Era rei com coroa de espinhos. O seu trono foi a rude cruz. Quando nela ele foi levantado, atraiu muitos à sua luz. Oh, não chores, filhas de Sião, por ele ninguém deve chorar. Ele foi lenho verde queimando, seus filhos muito mais queimarão. E agora pregado em seu trono, suas vestes foram repartir. E assim para vestir todo homem, ele mesmo deixou-se despir. Tenho sede, ele falou baixinho, e lhe deram a beber fraco vinho. Mas ao mundo ele está a dizer: a quem tem sede lhe dou de beber. Oh, não chores, filhas de Sião, por ele ninguém deve chorar. Ele foi lenho verde queimando, seus filhos muito mais queimarão. E a morte foi se aproximando, e ele foi suportando esta dor. De repente gritou de agonia, e a Deus o Espírito entregou. E o seu coração quebrantado, que já morto ainda foi traspassado. Sangue e água foram derramados para salvar todo vil pecador. Ah, não chores, filhas de Sião, por ele ninguém deve chorar. Ele foi lenho verde queimando, seus filhos muito mais queimarão. Toda a terra chorando e gemendo, até o sol se escondeu de tristeza. Ao ouvir este grito de horror, se abalou toda a natureza. Como rico ele foi sepultado, com perfumes e o mais puro linho. Mas quebrando as correntes da morte, ressurgiu para ser o caminho. Oh, não chores, filhos de Sião, por ele ninguém deve chorar. Ele foi lenho verde queimando, seus filhos muito mais queimarão. Aleluias. Agora vamos ouvir a mensagem da Palavra de Deus com o pastor Joel. Graças a Deus. Eu quero neste momento cumprimentar a todos os nossos ouvintes com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero neste momento convidar você, juntos, estaremos formando uma corrente de oração. Precisamos a cada dia apresentar a nossa vida diante do altar de Deus.
E eu quero orar contigo nesse instante. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado por mais esta oportunidade. Obrigado por todas as pessoas que estão neste momento nos ouvindo. Que a graça do Senhor recaia sobre a vida de cada um de nós. Que nesse momento o teu santo e bom Espírito toque profundamente o meu coração. Toque profundamente o coração de cada um dos nossos ouvintes. Eu sei que contigo somos mais que vencedores. E eu peço que o Senhor estenda as tuas mãos neste momento sobre a vida daqueles que estão no leito da dor. Estenda as tuas mãos sobre a vida daqueles que estão sofrendo por trás das grades, aqueles que estão no mundo das drogas, aqueles que estão sem um teto nesse momento, sobre a vida daqueles que estão desempregados. Que o Senhor faça a provisão para todos nesse momento, pois nós oramos, meu Deus, e já lhe agradecemos. É no precioso nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Graças a Deus. Meus amados, eu quero ler um texto da palavra de Deus para a nossa meditação nesse momento, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 16 até o 21, que nos diz: E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando num barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha vindo a eles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Mas ele lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles, de boa mente, o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Esse é o texto sagrado da palavra do Senhor nesse momento. Meus amados, há momentos na nossa vida, temos e sentimos a necessidade da presença de Deus conosco e sentimos que Ele está atrasado. Quantas vezes apresentamos as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, as nossas faltas, em oração, em jejum. E passa um dia, passa uma semana, passa um mês, passa o ano, e muitas vezes nós até declaramos que já oramos e que estamos cansados em pedir por isto ou aquilo e não recebemos. Classificamos Deus muitas vezes como uma pessoa que está atrasada muitas vezes em relação àquilo que nós estamos pedindo, colocando diante do altar dele. É bem verdade que o Senhor, Ele só age na hora certa. É bem verdade que Ele nos ensina até mesmo quando está atrasado do ponto de vista de cada um de nós. Na verdade, todos nós somos apressados. Mas a Bíblia diz que debaixo dos céus há tempo para todas as coisas. Há tempo para plantar. Há tempo para colher. E nós sabemos que antes de se plantar é necessário preparar a terra, o local onde será lançada a semente. Mas nós estamos muitas vezes desesperados.
Muitas vezes classificamos o momento que estamos vivendo, olhando para as circunstâncias do mundo em que nós estamos, achando que vamos viver nesse mundo para sempre. Queremos até consertar o mundo, mas o mundo jaz no maligno. Não existe conserto para o mundo, mas existe conserto para a vida de cada um de nós, se verdadeiramente aceitarmos o Senhor Jesus como nosso Salvador pessoal. Porque Ele disse que nós estamos aqui nesse mundo, mas nós não somos do mundo, assim como do mundo Ele não é. Nós temos um negócio com os céus. Nós somos de lá e um dia vamos partir para a nossa pátria. Eu quero dar um tema para o texto que acabei de ler. E o tema é a demora do Senhor. A demora do Senhor. Eu estou falando com milhares de pessoas que já declararam algum dia de que Deus está demorando muito para lhe responder. Outros até já desistiram de clamar, de pedir determinadas coisas, porque já pediu demais do ponto de vista humano. Mas eu disse ainda há pouco e repito, há um propósito em todas as coisas. Em todas as coisas. O nosso Deus não age sem propósito. E até mesmo a demora do Senhor tem um propósito nas nossas vidas. E eu pergunto em primeiro lugar para você, por que o Senhor atrasou em relação ao texto que foi lido? Porque os discípulos estavam no meio do mar. Os discípulos estavam num barco e já era escuro, as ondas fortes, o vento soprava naquele contexto. E eles declararam que Jesus ainda não viera ter com eles. Tem duas coisas interessantes neste ainda. Primeiro, a esperança de que ele iria chegar. Segundo, eles estavam declarando que Jesus estava atrasado. A questão é que o Senhor, Ele não permite nada sobre nós, como seus filhos, que não seja suportável. Por que o Senhor atrasou? Em primeiro lugar, para mostrar que os seus métodos é diferente dos métodos dos homens. Eu quero dizer uma coisa muito séria para você nesse momento. Muitas vezes, e nós temos este direito, muitas vezes nós traçamos um projeto. Muitas vezes pensamos até no lado positivo e também do lado negativo. Traçamos o nosso projeto, organizamos o nosso projeto, calculamos o nosso projeto e esquecemos muitas vezes de apresentarmos este projeto ao Senhor. Agimos muitas vezes segundo a nossa sabedoria, segundo a nossa força, segundo o nosso grau de instrução, a nossa preparação. Achamos que somos o suficiente para traçarmos um caminho, para traçarmos um projeto. E Deus fica de lado esperando que a gente pudesse chegar para Ele e dizer: meu Senhor, meu Deus, será que é da Tua vontade o que eu pretendo projetar? A Bíblia diz que nós precisamos fazer provas com Deus daquilo que nós queremos. E agimos muitas vezes pela nossa própria força. E quando dá errado, então nós nos queixamos, dizendo: eu sou filho de Deus, eu vou à igreja, eu participo de tudo, eu me esforço. E por que que os meus planos estão dando errados? Mas você, como filho de Deus, você não pode projetar sem a permissão do teu Senhor.
Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso escudo. Ele é a nossa fortaleza. É Ele quem nos mantém sobre a rocha que é Cristo Jesus. Não podemos agir pelo eu acho, eu posso, eu consigo. Não, nós não podemos nada. O Senhor é tudo em nós. Cabe a cada um de nós colocarmos a cada momento a nossa confiança diante do altar do Senhor. Então, por que o Senhor atrasou? Em primeiro lugar, para mostrar que os seus métodos é diferente dos métodos dos homens. O homem pode traçar e fazer o seu caminho, mas a resposta certa vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Observe o versículo 18, o que nos diz do texto que foi lido. O mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Meus amados, os discípulos estavam enfrentando um grande problema naquele dia. Um grande problema. O mar começava a empolar-se. Talvez muitos que estão me ouvindo, milhares de pessoas, não têm noção do que é a força do mar, das ondas, dos ventos. Ondas de dezenas de metros de altura. Vento firme, forte, que não respeita absolutamente nada. Além da força do mar que empolara, agitado por ventos rijo, que sopravam. O texto também nos diz, o 17b, já se fazia escuro. Além de toda esta tempestade, estava escuro. Um grande problema. Enfrentar a tempestade na luz do dia já é difícil. Imagine à noite. Era exatamente nesta situação que se encontravam os discípulos. E o versículo termina dizendo: e Jesus ainda não viera ter com eles. Situação difícil. Eu quero voltar aqui para a realidade, para o dia de hoje. Quero voltar para a minha vida aqui agora. E para milhares de pessoas que estão me ouvindo nesse momento. Qual a tempestade que você está enfrentando? Qual a dificuldade que você está enfrentando? Para os discípulos, a única esperança era que Jesus se fizesse presente. E eu quero dizer para milhares de pessoas neste momento, a única solução para a minha vida, no momento mais difícil, e para a sua vida nesse momento, é Jesus. Há momentos na nossa vida que o dinheiro, ele não resolve o problema. Há instantes na nossa vida que a ciência médica não resolve o problema. Há momentos na nossa vida que a nossa posição social, econômica, cultural, não resolve o problema. Falo com milhares de pessoas neste momento que está com um vazio tão grande dentro de você. Só Jesus pode preencher este vazio na tua vida. Tempestade não é coisa boa, mas talvez seja necessário passar pela tempestade para poder desfrutar do calor do Espírito Santo. Talvez seja necessário enfrentar os vendavais da vida para ter uma experiência com Deus. Falo com milhares de pessoas neste momento que brincam com a vida, que brincam com a situação, e de repente se acabam até mesmo zombando do Deus Todo-Poderoso.
Os discípulos sabiam quem era Jesus. Os discípulos disseram a ele: ainda não veio. Mas eles estavam dizendo: ele vai chegar. Ele vai chegar. E quando ele chegar, essa tempestade vai parar. Quando ele chegar, este mar vai aquietar. Quando ele chegar, ele vai tocar, vai trazer paz, tranquilidade para todos nós. Falo com pessoas que estão desesperadas neste momento, enfrentando uma tempestade na vida, e já olhou para um lado, olhou para o outro. Alguns pensaram hoje até mesmo em tirar a sua própria vida. Espera só um pouco. Se Jesus está atrasado do seu ponto de vista, espera só um pouco, ele vai chegar. Ele vai chegar. E quando ele chegar, ele vai colocar uma nova aceleração na sua vida. Espera só um pouco, aguenta só mais um pouquinho. Ele disse que o nosso sofrimento é só por um instante. Aguenta firme. Jesus está chegando. Jesus está chegando. E quando ele chegar, você vai ver que as coisas vão mudar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele chegar, ele vai mudar todas as coisas nas nossas vidas. Exaltado seja o nome do Senhor. Versículo 19 diz assim: eis que viram Jesus andando por sobre o mar. Eu quero dizer para vocês uma coisa que toca muito o meu coração. Muitas vezes nós, na nossa ignorância ou na nossa sabedoria exagerada, achamos que devemos determinar até mesmo a hora que Jesus vai chegar. Determinamos até o jeito que Jesus vai atuar. Profetizamos pela carne muitas vezes, prometendo que nós não temos o direito de prometer, garantindo o que nós não podemos garantir. Declaramos até a manifestação do Senhor no nosso meio, do jeito que nós traçamos os nossos métodos. E eu quero mostrar para você uma coisa muito séria nesse texto. O versículo 19 mostra claramente: eis que viram Jesus andando por sobre o mar. Jesus veio de forma sobrenatural. O versículo 22 que eu não li diz assim, e eu chamo a sua atenção: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partidos sós. Sabe o que significa isso? Que está no versículo 22? É que os discípulos, quando obedeceram à voz de Jesus de embarcar naquele barco para atravessar para Cafarnaum, Jesus ficara sozinho do outro lado, uma grande multidão, e eles foram, mas deixaram um pequeno barco para que Jesus fosse depois. Prestem bem atenção, está no versículo 22. No dia seguinte, a multidão que tinha estado com Jesus no dia anterior viu que ali continuava o único barquinho, e que Jesus não embarcara nele com os discípulos, e o barquinho estava ali ainda. O barquinho foi deixado pelos discípulos para que Jesus atravessasse no dia seguinte, ou até mesmo naquela noite, um meio de transporte para Jesus. Este era o método que os discípulos traçaram para o Senhor Jesus.
Quando eles disseram, no versículo anterior, 17b, já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. É porque eles estavam confiando, sabe em quem? No barquinho que eles tinham deixado lá atrás para Jesus ir ter com eles. Mas Jesus foi ter com eles, sim. Porque esse mesmo texto falado por Marcos nos diz que Jesus estava lá de cima orando naquela noite. E de lá ele viu que os seus discípulos estavam passando e enfrentando aquela tempestade. O autor da carta aos Hebreus nos diz que quando o Filho de Deus está passando por uma tempestade e clama, ele vem apressadamente para nos socorrer. E Jesus foi ter com eles, mas de forma sobrenatural. Ir aos discípulos como eles determinaram a forma, deixando o barquinho, era uma forma natural. Mas eu estou dizendo que ele foi de forma sobrenatural, porque ele foi andando por sobre as águas. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes determinamos a forma, o jeito, o local, a hora em que Jesus tem que atuar, chegar, falar, salvar, curar. Tenham cuidado, tenham cuidado. Jesus não vai atuar hoje na sua igreja porque você traçou o método. Jesus não vai salvar hoje na sua igreja porque você orou e você preparou o sermão e você preparou as pessoas e Jesus vai atuar por isso. Jesus tem vontade. Jesus não precisa dos nossos métodos, ele tem os seus métodos. Louvado seja o nome do Senhor. Os nossos métodos são falhos. O nosso Deus é um Deus sobrenatural, é onipotente, é onisciente. Eles queriam que Jesus fosse no barquinho em direção a eles. Mas Jesus chegou ali, andando por sobre as águas. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos preparados para vermos Jesus do jeito que preparamos o ambiente. Nunca estamos prontos para a forma sobrenatural pela qual Deus age muitas vezes. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você. A mulher do fluxo de sangue, vocês lembram disso? Da mensagem da semana passada? Ela tinha dinheiro. A Bíblia fala de uma fortuna que ela tinha. E ela havia gasto toda a sua fortuna com os médicos para que curassem a sua hemorragia, a qual já estava nela há 12 anos. Ora, por que o Senhor não curou essa mulher antes? Por que ela gastou toda a sua fortuna? Ela tinha dinheiro, então ela achava que ela podia comprar tudo. Mas eu disse ainda há pouco para você, Jesus é a nossa única solução no momento da tempestade. Jesus chegou de forma tão especial na vida daquela mulher, e o Espírito Santo foi lá, tocou naquela mulher, gerou no seu coração uma fé tão grande, e ela propôs ao seu próprio coração que se tocasse simplesmente nas vestes de Jesus, ela seria curada. 12 anos de sofrimento, 12 anos de tempestade, 12 anos de perdas, 12 anos de sofrimento e gastando toda a sua fortuna. E de repente, o problema foi solucionado simplesmente por tocar uma de suas mãos ou a pontinha dos seus dedos nas vestes de Jesus. É isso que o Senhor está mostrando para você nesse momento. Não lute com as suas próprias forças. Olhe para o Senhor neste momento. Dobre-se diante do altar do Senhor neste momento.
não trace um método pelo qual Deus tem que atuar na sua vida, Ele pode chegar ainda hoje de forma sobrenatural. E esteja preparado para a presença desse Deus sobrenatural na tua vida. Talvez Ele não se apresente a você como aquele Senhor formoso, glorioso. Talvez Ele se apresente a você em forma de uma criancinha hoje à noite, hoje nessa manhã, nessa tarde. Talvez Ele se apresente a você através de qualquer forma, porque Ele é multiforme. Louvado seja o nome do Senhor. Esteja preparado para receber o Senhor na sua vida agora. E eu garanto para você que quando Jesus chegar, aguenta só mais um pouco, tudo vai ficar novo, tudo vai ser resolvido, porque Ele chegou naquele dia, acalmou todas as coisas, subiu no barco dos discípulos no meio da tempestade, acalmou tudo e colocou o barco na direção certa. Se a tua vida está indo em outras direções, Ele quer colocar uma nova aceleração e uma direção certa na tua vida. Receba-o neste momento como Senhor absoluto da tua vida e que Deus nos abençoe. Amém. Ainda quero orar contigo. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado por esta palavra. Toca profundamente o coração de todos nós e nos faça olhar para Jesus, pois é a nossa única esperança em momento de dor, de desespero, de angústia. Só Jesus pode acalmar a tempestade. Então nós pedimos que o Senhor toque em cada um de nós e nos traga paz, tranquilidade espiritual e a confiança, a certeza suficiente de que o Senhor é Deus e não existe nenhum outro Deus além de ti, agora e sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluias. Mais uma mensagem da palavra de Deus para o nosso coração. Esperamos que o Espírito Santo esteja tocando em sua vida, abençoando ricamente a sua alma. Este cântico fala que derrota não é coisa de cristão. O que há contigo, amigo, que você anda abatido, cabisbaixo e sem direção? Eu não sei qual foi o motivo que deixou você caído. Saiba que Jesus lhe estende a mão. Se levante do chão, erga sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, erga sua cabeça, derrota não é coisa de cristão. Se a tristeza te pegar pelo caminho, se a estrada estiver cheia de espinhos, saiba que não há vitória sem dor. E se por causa de algum pecado o teu fardo se tornar pesado, troque pelo fardo do Senhor. Siga para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, erga sua cabeça, derrota não é coisa de cristão. Se a tua vida está sitiada e até parece uma cidade murada, derrube a muralha pela fé.
divino. Jesus disse no seu grande ensino: no meu nome você pode tudo o que quiser. Se levante do chão, erga sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, erga sua cabeça. Derrota não é coisa de cristão. Não, não, não. Derrota não é coisa de cristão. Não, não, não. Derrota não é coisa de cristão. Aleluia. Deus te abençoe.